Boa noite, amigos e amigas de Os Analistas. Segundona dura essa, final de semana intenso, mas sem alegria. Pipocando gente aqui, gente ali, às vezes gente demais em lugar fechado, às vezes uns gatos pingados aqui e acolá, muitas lágrimas. Mas faltou Roberto Carlos dizendo: são tantas emoções. Será que é este momento que não é de emoção? Será que não há mais emoção na política? Aqueles discursos inflamados, aqueles candidatos cheios de brilho, homens que nasceram para isso, que são homens públicos porque se formaram assim. São novos tempos, o tempo dos millennials e outros estrangeirismos. Assim foi o final de semana de convenções na nossa ilha de São Luís. E hoje a nossa seleção de 1970, tirando eu, vai dizer o que viu e o que escutou por trás das assessorias. Boa noite, Felipe Clã. Boa noite, Luiz Pedro. Boa noite, Clodoaldo Correia. Conte-me, Felipe, aquilo que só você viu. Você que foi destaque em uma das convenções, que ganhou um abraço no meio da multidão. Conte tudo, não esconda nada. Tu estavas lá. Eu não ouvi. Ou os nossos colegas de comunicação que não gostam de uma fofoca, uma confusão, já te contaram alguma coisa de estranho. Agora, Luiz Pedro, até antes de coisa, eu queria saber por que ele nunca se inclui assim nas alas mais antigas, né? Ele quer ser o jovem aqui, porque o mais jovem que tem aqui é Clodoaldo. Não, eu nunca me incluo entre os brilhantes. A minha idade eu assumo de todo o coração. Eu sou um homem muito feliz com meus 54 anos. Aonde? Só se for no bracinho. Não, esse negócio de que foi destaque é o seguinte: nós fomos lá cobrir a convenção do Neto e também cobrir a convenção do Rubem Júnior, até porque não dava para mais. E lá, gentilmente, né, o Neto estava lá em cima da passarela lá, é muito emocionado, depois do discurso de Chico Carvalho. Muito emocionado, que você diz, né? É chorando. Chorando, né? Foi muito, realmente, até eu me comovi, te juro mesmo, porque conheço a história do Neto, conheço a história do João Evangelista, conheço toda aquela dor que aquela família passou. É só parar para a gente pensar, um garoto de 21 anos de idade, que desde pequeno, né, Luiz deve lembrar disso, e onde João Evangelista estava, o Neto estava junto e tudo mais. Era um menino que nasceu dentro da política e viveu dentro da política. Parecia aquele pagode de Zeca Pagodinho, né? Eu vou na Mangueira, ela tá. Eu tô na Mangueira, na Portela ela vai. E aí o Chico Carvalho deu o tom, dizendo para ele no discurso dele que o pai dele tinha muito orgulho, e dali ele já não parou de chorar. E foi uma coisa até interessante, porque funcionou, né? Ele nem se preocupou em ficar prometendo, que todo mundo já promete em todas as eleições. Interessante, Clodoaldo, é que a gente até chamou a atenção lá na coluna, é que ninguém reclamou a falta da presença da ex-governadora Rosiana Sarney, quando todo mundo pensava que ela seria a grande estrela. Ela não foi? Não. Né? O Everton agradeceu. Né? Claro, não tirou o brilho dele, né, como comandante e tudo mais. Mas assim, no geral, convenção não é mais espaço de alegria, de convivência, não é mais... de encontrar a velha militância. As pessoas, os curiosos, achar interessante. Não tinha música. Como que não se tem mais música? Como que as pessoas não têm mais alegria? Rapaz, eu vi uma hoje que tinha uma retreta belíssima lá por trás, não me lembro de qual era. Eu achei interessantíssimo, e aí eu quero que Clodoaldo, não sei quais foram que Clodoaldo cobriu,
eu observei que o Bira e o Duarte, né, foram mostrados os seus pé de valsa, né? Bira com seu reggae lá, seu Duarte parece que foi forró, eu não sei onde é que tu estava. E eles dançaram? Luiz, eu sei que foi acompanhar Passo do Lumiar, que é ótimo para a gente até entender esse termômetro. Né? Não, foram lá, estavam dançando lá, o reggae, o seu forró e tudo mais. O Duarte eu acho que foi lá por causa lá da BR. Né? A BR gosta muito de um forró, gosta muito de o Duarte está mais para sertanejo universitário, né? É um forró universitário também. E ele foi quase um popstar, né? Entrou por trás, não passou pelo meio do povo, saiu por trás do palco mesmo. Não brinca. Eu acho assim, perdeu aquela coisa que antigamente a gente adorava ir para não só cobrir, mas também a gente se divertia horrores, porque tinha as figuras, né? Não vi isso, realmente eu não vi isso. E acho que perderam uma grande chance de fortalecer, confraternizar com as pessoas. Fora a questão que estava muito cheio. E muita gente, do Neto eu vi muita gente tirando a máscara por lugar aberto. Peraí, você está fazendo uma metáfora ou você está sendo direto? Luiz Pedro, você, o que você viu? Olha, deixa eu dizer. Metáforas? Nós estamos vivendo agora nesse momento de pandemia, né? E eu te digo o seguinte, se daqui a 2 sábados, ou 2 domingos, ou 2 sextas-feiras... A metade dos convencionais. A taxa de Covid não aumentar, olha, vai ser, na verdade, para mim, uma grande surpresa. Porque, na verdade, o que é que acontece? Nós tivemos, eu acho que por aí, entre 60% a 70% de todas as convenções, não só aqui em São Luís, mas no estado todo, entre sexta e domingo. Né? Então, foi um festival de aglomeração, né? Assim, na cara dura. Porque, se há um decreto do governador... Ainda está valendo, né? No sentido de que você não pode fazer evento com mais de 1.000 pessoas, olha... Tinha pelo menos 998. Né? E um na porta. Muita gente. Eu não me arrisquei, eu fui assim, fiquei nos arredores, né? Eu assisti pelo telão, né, que estava sendo transmitido para fora, né? Mas eu não tive coragem de entrar em 2 convenções, né, por causa dos locais, né? Aqui eu adentrei, que foi ao ar livre, foi a de Passo do Lumiar, onde lá o grupo lá, comandado pela prefeita Paula, fez a sua convenção, né? Muita gente, mas na verdade um ambiente ao ar livre. Né? Menos mal, né? Muito menos mal. E de fato não estava aquela aglomeração. Muita gente, mas sem aquela aglomeração. Então, se daqui a 2 semanas nós tivermos aí uma ascensão do vírus aqui na ilha e em outros municípios aí no estado, pode ter certeza que estas convenções respondem por isso. Antes que o Eduardo falou, eu pensei que ele ia dizer assim, uma ascensão dos candidatos, né? Não, é do Covid. Eu acho que quem vai ser eleito nesse negócio todinho aí, Clodoaldo, é essa pandemia que vem aí na segunda fase. Apesar do governo estar soltando que já passou de 2,5% a quase 3% do rebanho. Já foi contaminado acima do que eles já calculavam. Eu queria justamente entrar nessa parte das aglomerações, antes da gente começar a falar de política em si mesmo, porque quando a gente entrevistou o Juraci Guimarães aqui, do Ministério Público Eleitoral, eu insisti nessa tese porque o governador Flávio Dino tinha dito que, olha, essa questão eleitoral, eu não vou fiscalizar, a menos que o MP entre nessa questão, porque senão vão dizer que eu estou perseguindo alguém. E aí eu insisti com ele para saber, pois então o MPE vai fazer o quê nessas aglomerações eleitorais? E ele também ficou dizendo, jogando para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Saúde e para o Ministério Público Eleitoral. O fato é que
desde a pré-campanha, desde antes das convenções, a gente está vendo eventos cheios de gente, e as convenções foram um marco de que, quando a questão é eleitoral, ninguém está respeitando absolutamente nada, tudo lotado, mas em especial, essas duas eu achei extremamente exagerada, a do Neto Evangelista e a do Rubem Júnior. A do Rubem Júnior por ser um local fechado, num ginásio coberto, muito cheio, muito cheio mesmo lá. Lá eu passei também rápido, não fiquei, porque ali não tinha condição de ficar em meio a uma pandemia, por mais todo mundo usasse máscara e tudo. Lá na do Neto Evangelista também, completamente lotado. Como eu disse, até o pessoal tirou a máscara lá também. O ambiente não tem nada a ver com esse momento que nós estamos vivendo. E se o Tribunal Superior Eleitoral adiou a convenção, adiou as eleições para 15 de novembro, 29 de novembro, permitiu que fosse feita a convenção remota. Aqui eu acho que só o Madeira vai fazer convenção remota, que ainda não fez a convenção, mas só vai fazer também porque está com Covid-19. Por que não colocou só uma parte, não colocou só o suficiente, com distanciamento, com todo mundo sentado para fazer as convenções e transmitia para a restante da militância, fazia separado? Tinha várias opções e ninguém resolveu seguir. Todo mundo quis fazer a convenção tradicional, com todo mundo triste ali, junto do Covid, mais triste do que o candidato que chorou. Com lágrimas nos olhos, fazemos o nosso intervalo. De volta aqui com os analistas, tivemos um final de semana muito intenso nas convenções e resolvemos fazer nosso bate-papo aqui. Luiz Pedro, você recomeça. Clodoaldo falou só a primeira parte, que foi da reclamação de vocês todos aí das aglomerações. Agora, Clodoaldo, as suas visões políticas das convenções. Agora, falando de política em si, a gente tem as candidaturas postas. Hoje foi feita a convenção de manhã do Eduardo Braide, que é o líder das pesquisas, né? Ainda vai ter a convenção do Madeira e parece que está surgindo um novo candidato aí do PRTB, o Silvio Antônio, o nome dele, Apóstolo Silvio Antônio. Vai ter mais um candidato. Vamos esperar para ver aí qual o percentual que ele pode ter. Mas a gente ainda não teve pesquisa desde que o Wellington do Curso saiu da disputa e desde que a Detinha saiu da disputa. Pelo menos o Wellington tem um percentual muito importante que a gente tem que avaliar para onde vai. Mas com relação à força que os pré-candidatos mostraram, era o que a gente já esperava mais ou menos. A força do Neto Evangelista, da militância do PDT, que a gente sabe que sempre é muito forte em São Luís, se mostrou na convenção. O Eduardo Braide, que é o líder das pesquisas, ele tem alguns vereadores de mandato, tem uma força política importante, tem o Roberto Rocha apoiando a sua candidatura, mostrou a sua força, e o Rubem Júnior, que é o candidato, que se apresenta como candidato do Lula e do Flávio Dino, também mostrou a sua força. São os três que mostraram mais poderio eleitoral, pelo menos na convenção. Claro que outros podem ainda chegar, quando começar a campanha tudo pode mudar, isso São Luís está acostumado a ver acontecer, né? Mas por enquanto, na largada, esses mostraram maior força política. Luiz. Olha, na verdade, convenção é uma coisa que pode dizer muito, mas na minha visão não diz muita coisa não, né? Na verdade, o que diz é o que vai acontecer a partir do início de fato da campanha. Dia 26. Dia 26. Né? Aí quando as tropas forem para as ruas mesmo... Deixa eu só melhorar. A partir do dia 17 a maldade começa. As redes sociais estão liberadas. É verdade. A maldade não vai estar na rua, a maldade vai estar nas redes sociais. E aí mas na verdade, as redes sociais são muito mais um elemento, vamos dizer assim, de destruição do que de construção. É o que eu estou dizendo, a maldade está aberta. E aí a questão da construção é aquela coisa de você pedir o voto, de ir atrás do eleitor, de buscar, de fato, os apoios nos bairros, nas entidades, nos locais de trabalho, na vizinhança, né? E essa eleição é uma eleição que vai ter muito candidato, né? Como nós tivemos uma modificação na legislação eleitoral, nós temos aí 30 partidos com chapas de vereadores, né? Então, você vê aí esses grandes aglomerados aí que, como é o caso do Rubem Júnior, do Duarte, do Neto, né?
juntam centenas de candidatos a vereador. Né? Você sabe que o máximo que cada partido pode apresentar são 47 candidatos. Então, você tem aí candidaturas com mais de 200 candidatos indo buscar voto, né? Teoricamente, vamos dizer assim, puxando o voto para aquele candidato a prefeito ao qual o partido do cidadão está vinculado. Não, só para. Eu queria até fazer uma visão aqui, depois a gente volta para São Luís, que é de riqueza, mas é mais fácil da gente entender. Luiz, deixa eu entender aqui Pasto do Lumiar. Né? Era isso que eu ia perguntar. Desculpe. Mas é uma curiosidade minha e eu acho que, inclusive, nós temos que. Eu sei que já está na programação aqui da TV, mas é muito interessante começar a trazer esse pessoal para a gente começar a entender como é que eles pensam, como é que eles falam. Mas para entender, nós temos 2 candidatos. Temos a prefeita, né, no páreo, que eu digo mesmo com força, e o Fred Campos, que já está um eterno candidato. Existe a possibilidade, claro, em eleição existe possibilidade de tudo, mas na tua leitura matemática, dessa onda de humor da população de Pasto do Lumiar, que tanto já sofreu, né, com tantos e tantos prefeitos presos, né, com tanta roubalheira, tu acha que existe a possibilidade da reeleição da prefeita e mais uma vez o Fred Campos ficar em segundo? Olha, vamos dizer o seguinte, deixa eu trazer alguma coisa mais para o quadro aí. Primeiro, houve a convenção do MDB que lançou o Gilberto Aroso. Não sei qual é a condição em termos de elegibilidade do Gilberto, né? Mas é um candidato que tem força. Isso tem consequências porque divide as candidaturas de oposição, né? Então, se você tem uma disputa da prefeita Paula com o Fred Campos, é uma coisa. Se você tem uma outra força que entra também fazendo a oposição, né, é isso. Tivemos também lá, na véspera da convenção, a retirada de um candidato do PROS, que era lá o Guimarães, né, que foi retirado pelo diretório estadual aqui, né, que não sei qual foi o caminho que conduziu o PROS lá, mas retirou, de fato, a candidatura lá do Guimarães, que já vinha sendo, pelo menos nas redes sociais lá de Pasto do Lumiar, eu vinha vendo com muita frequência e pessoas dizendo que estavam com ele e candidaturas de pessoas, pré-candidaturas de vereadores no PROS e tal. Então, o quadro de Pasto do Lumiar é um quadro ainda flutuante. Eu não diria que com certeza que fulano ou fulano possa ganhar. Como também me parece que vai haver alguma surpresa em Ribamar. Né? Me parece Diga logo o que essa mosquinha te contou, Luiz Pedro. Não vem com esse negócio de me parece. Esse zumbindo. Aqui não tem esse negócio, aqui a gente fala o nome e os fatos. É o seguinte, diz que há uma conversação muito forte entre o Beto das Vilas e o J. Pinto, para que um saia como candidato a prefeito e o outro a vice-prefeito. Eu já ouvi essa história também há uns 10 dias. Disseram até que o Pinto ia pular fora. Mas imediatamente o Pinto chegou lá e disse que não, que ele continua como pré-candidato. A situação dele complicou muito, né? No começo do ano, antes da pandemia, ele estava em ascensão, era o terceiro colocado e crescendo muito nas pesquisas, mas depois da pandemia, Pinto caiu de uma forma impressionante lá em São José de Ribamar e a disputa polarizou muito entre o prefeito Eudes e o doutor Julinho, né? O doutor Julinho liderando, o Eudes cresceu mais nos últimos tempos, no último mês, e está ali polarizada a disputa. E o J. Pinto ficou muito embaixo.
Se eu não me engano, já é a segunda ou terceira vez que acontece isso, né? Que ele tenta ser prefeito. Deixa eu Mas só... o Julinho também já passou por 7 campanhas e já passou por tudo isso. Tem que só lembrar uma coisa, se tu me permite. Pois não. O Julinho entrou numa hora inteligente. O Eudes e o Pinto já vinham disputando e ele entrou para ser a novidade. Entra a pandemia, abaixa e ele estava lá. Então precisa também levar em conta isso. Mas tem muito voto. Deixa eu aqui chamar a atenção para uma coisa. Eu vi outro dia uma postagem, né, dizendo que depois da onda vermelha que elegeu aqui o Flávio Dino? Não, aqui na capital. Os 4 prefeitos da ilha, né? Os 4 prefeitos da ilha, né? Disse que haveria uma suposta onda azul, que seria a onda do Josimar, do Maranhãozinho. Né? A onda aqui parece que não deu muito resultado, tanto que ele se uniu aí com o Duarte. Mas nos 3 municípios da ilha, nos outros 3 municípios da ilha, o Josimar tem candidatos competitivos. Esse doutor Julinho já está nos braços dele, né? Então... Isso é uma gentileza que tu está falando, que nos braços é um negócio assim. Para Josimar, é nos braços ou já é na... Não, tá na tesoura. Não tem na tesoura que ele faz. Não, eu não penso. Já está na catraca. Porque Josimar não bota ninguém no colo. Por exemplo, nós temos o caso lá do Fred, né, em São José de Ribamar. É do Josimar, esse? Lá em Passo do Miá, é do PL. Não, é só uma perguntinha que que eu não me lembrava. E lá na Raposa, né, o candidato lá é a Ocileia, né? Que foi imenso a festa lá. Lá juntou, inclusive, a Thalita, que é a prefeita, né? Está apoiando o Eudes, né, que vai disputar lá com a cunhada, né? A Ocileia é a cunhada dele. Filha do Paraíba. É bom porque fica tudo em casa. Na verdade, o Paraíba tinha lá a casa dos filhos em torno da casa dele, né? Então fica tudo em casa, na verdade, né? Fica tudo lá no mesmo terreno. Paraíba é uma figura, cara. Eu me lembrei agora de Odorico Paraguaçu, que às vezes pegava um dinheiro lá e Dirceu Borboleta reclamava, ele dizia, desculpe, é que eu misturei o meu dinheiro com o da prefeitura. Sim, Luiz Pedro, conclua. Pois é, então o que eu quero dizer é o seguinte, será que de fato essa onda azul vai se materializar? Porque me parece que essas, como é que se diz, movimentações que estão existindo aí podem colocar isso em risco. Eu me lembrei de 2 coisas aí no meio do seu discurso. Por último, aqui eu me lembrei do poeta paraibano Zé Ramalho, que diz assim, quanto tempo temos antes de voltarem aquelas ondas que vieram em silêncio. E outra coisa, esse negócio de família, de cunhado disputando com cunhada, me lembrou Shakespeare. E eu até estive lendo Shakespeare, relendo, né, que eu gosto muito. E esse negócio de disputa em família, sempre um acaba mal. Acabando bem, o segundo bloco, voltamos já para o terceiro. De volta com os analistas, hoje presentes na mesa, na ponta esquerda, Clodoaldo Correia, na ponta direita, Felipe Clã, e aqui no meio de campo, Luiz Pedro. Meninos, vocês falaram aqui, Felipe disse que ele prestigiou Neto Evangelista e Rubens Júnior. Cara, ninguém prestigiou Cobrinho como jornalista. O evento. Como jornalista, o lógico. Evento. Mas assim, ninguém prestigiou o PSTU, nem o PSOL. O PSTU fez remota, agora que eu lembrei. PSDB, nem o PSB, nem o PROS, porque eu achei a candidatura do... Eu nunca sei, porque ele já brigou comigo uma vez, porque eu chamei ele de Iglesio Moisés, ele disse, não, agora eu sou o doutor Iglesio. É a mesma coisa que o Adriano Sarney, quando ele virou só Adriano, eu não me acostumo, eu só consigo chamar ele de Adriano Sarney. Mas e essas candidaturas, amigos? Deixando o PSTU e o PSOL de mão, alguns que, como o Iglesio, que me parece que
meio que virou pó, ele mesmo anda meio sumido, assim, das redes sociais, nos eternos grupos de WhatsApp, inclusive o grupo aqui que Clodoaldo participa lá, cara, pipoca 1.500 mensagens por dia, que se a gente vacilar, enche. Enche. Maria, nem eu consigo acompanhar. Não dá pra acompanhar, não. Mas e aí, vamos começar por você, Luiz Pedro. Você acha que essas candidaturas, do próprio Bira, né? Como é que essas candidaturas você está vendo? Eles vão mesmo ali no chinfrim? Olha, São Luís é a Ilha Rebelde. A gente não pode dizer muita coisa, não. Eu assisti de forma remota a convenção do Bira. Né? Convenção bem movimentada, ele tem um time de candidatos interessantes, que são candidatos que não há nenhum vereador e nenhum ex-vereador, né? Mas tem um time médio, vamos dizer assim, um pessoal que tem aí seus 1.500 votos e tal, que aquilo quando junta... Elege um com possibilidade até de eleger um segundo. Né? Até com possibilidade de eleger um segundo. Então, o que é que eu vejo? Que é uma candidatura interessante. E o que é que eu tenho notado? É que a candidatura do Bira tem dado muito atenção aos vereadores. Ele tem feito aí as lives com diversos candidatos e tal, né? Gravou, eu vi isso lá na convenção dele, gravou vídeos, né, com os vereadores que foram exibidos durante a convenção, né? Então fez um dever de casa certinho. Né? Se isso vai resultar em alguma coisa, é o que vamos ver no ponto seguinte. Né? Mas o fato é que fez. Né? Temos a candidatura do Dr. Madeira, né? Que é um nome bom, né? É um nome respeitado na cidade, mas me parece que... Se isolou. Tem que se isolar, que ele está com Covid, né? Hoje é o programa das metáforas. Mas a verdade é que eu não sinto assim a presença das candidaturas a vereador assim, que tenha uma presença muito grande na cidade, como eu vejo com as candidaturas do PSB do Bira. Só o Afonso Manuel. E o Iglesio, como você avalia? Olha, eu não tenho muita informação sobre a candidatura dele, mas não me parece que seja algo que vá decolar, não. Olha, deixa eu falar, existe dois sentidos aí de você ser um candidato a prefeito, principalmente na capital. Um, de manter o degrau para você voltar na próxima eleição com uma nova cota de votos, né? Alguns candidatos não sabem fazer a matemática, né? Precisam se consultar com o Luiz Pedro. Luiz Pedro é um expert em matemática eleitoral, tanto que eu aprendi boa parte com ele. Eu quero dizer que muitas vezes é muito perigoso você fazer o cálculo achando que você vai subir mais um degrau de votos para a próxima eleição. Você pode entrar pior ou ficar pior do que você já estava, se você já estava ruim. Eu não vou fazer uma análise aqui de cada mandato. O que eu faço individualmente, o que eu faço é coletivo. Nós não temos uma Assembleia Legislativa. Nós não temos nenhum fenômeno no Congresso Nacional. Nenhum. Desculpa, mas é verdade. Nenhum que a população diga, esse é o líder que me representa. Você está pedindo desculpa para quem? Não, estou te olhando. Não. Nenhum. Nas câmaras, nada, não vejo um prefeito incrível se sobressair. Né? Nada. É um negócio impressionante. É um banho-maria, é um linear. Né? Agora vejo muitos que podem virar pó ou perder o que já tinha. Muito que já tinha. Queria colocar uma coisa muito interessante, né? Antes de contar até um fato engraçado. Me causa muita
perplexidade, vamos dizer assim. Olha, O que foi? perplexidade. Você está perplexo? Perplexo. Né? O desaparecimento do Brandão. Realmente eu não compreendi, não fui atrás para saber, nem para escrever, mas vou, porque simplesmente na hora que o Josimar tomou de conta da candidatura do Duarte, sumiu o Brandão. É uma estratégia? Tem alguma coisa daquele zumbido de operação policial de verdade? Porque há um zumbido, né, nos bastidores, eu nem digo nos bastidores, nos porões, em relação a uma grande operação policial, né, de parlamentares que estão sendo investigados. Então, assim, eu não tenho detalhes, mas já fui... Mas envolve Brandão? Não. Ah, tá. Mas eu não sei quem envolve. Quer dizer, sei, mas... Não vai dizer? Não, porque eu não tenho certeza de nada e eu ainda tô tentando entrar na história. Entendi. Né? Eu estou tentando fazer aquele velho acordo, Clodoaldo, que eu só acompanho e na hora certa vocês dizem que eu posso falar. Mas eu quero dizer uma coisa, me causou... Espécie, como diria Gilmar Mendes. Aonde está o candidato natural que será o futuro governador? É uma estratégia de Brandão ter recuado? E antes de encerrar aqui minha fala, gente, a coisa mais engraçada, interessante que teve ontem, né, na minha visão, lá na convenção do Rubens, eu estou falando do folclórico, no meio da convenção lá, eu já cheguei, já era um pouco mais tarde, no meio lá da convenção para o final, me entra, de repente a gente vê aquele arrastão, batucada, confusão, gente, né? Quem é que entra? Astro de Ogum, né? Lá com a claquete dele gritando nome, banda, e parou a convenção, não quis nem saber. Para onde é que Astro de Ogum foi? Para frente do palco e de lá ninguém tirou camisa amarela, lá ele ficou, meu amigo. Fez o discurso dele, nem sei se estava escalado, e lá ele ficou, e lá ele era o principal candidato do PCdoB a vereador, e acabou a conversa. É uma figura esse Astro de Ogum, não tem jeito. Antes de te passar a bola, Clodoaldo, eu quero contar uma coisa aqui, só para nós aqui, para os nossos 80, 90 mil espectadores, isso que tudo tu em casa. Isso que tu acha que é só 80, 90 mil. Só em São Luís. Isso é que tu acha. É. Já tem uns que acompanham depois na internet. Ah, esses aí eu sei quantos são. Eu quero lhe dizer uma coisa, o Brandão não tá parado, não. Não? Não, ele tá fazendo o serviço dele direitinho, eu soube. A gente também não pode dizer aqui que semana passada ele recebeu um candidato a vereador aqui da ilha, que não é do partido dele, mas eles têm uma relação, que é um dos candidatos fortíssimos, novo, aqui da cidade de São Luís. Esteve conversando com o Brandão. Eu também não vou contar quem é, mas eu sei quem é. Ah, tu sabe quem é, né? Pois é, então o Brandão tá lá fazendo o serviço dele, do jeito que ele deve fazer. Ele é o vice-governador, daqui a pouco vai ser o governador. Mas não era ele que tinha que apresentar o Duarte lá na convenção? Não sei, cara, eu não entendo nada da campanha de Duarte, né? Eu só entendo de outras campanhas. Agora você, Clodoaldo. Mas falando nisso, o Brandão também parece estar se espelhando no ídolo dele, né? Que ele vai seguir os traços do Zé Reinaldo. O Zé Reinaldo foi muito discreto até chegar a hora certa, né? Ele vai sentar na cadeira de governador em abril de 2022. Acabou. Tá esperando a hora certa. Quando ele sentar ali, menino, aí você vai ver quem é Carlos Brandão, quando ele realmente estiver com a caneta na mão. Agora, que o Josimar de Maranhãozinho dominou completamente a candidatura do Duarte Júnior, isso ninguém pode negar. A candidatura agora é dele. O Brandão parece que não se importava muito com isso, nem se importava antes, porque nem antes do Josimar entrar, você não via o Carlos Brandão tomar a frente da candidatura, falar em nome da candidatura, coisa que quando o Josimar entrou, tomou conta e pronto, a candidatura é dele agora. Agora, sobre a eleição em si, olha isso, nós temos 4 principais candidatos de força política. O Eduardo Braide, o Rubens Júnior, o Neto Evangelista e o Duarte Júnior, agora com a força do Josimar, a força política que o Josimar tem. E temos 4 candidatos à surpresa. São candidatos à surpresa. Se vão engrenar ou não, vai depender se pegar algum vento, pegar algum ar durante a campanha. Aposto que você vai dizer que um deles é o Geisael. Claro, são 4. O Bira do Pindaré,
o Geisael, Madeira. o Madeira e o Iglesias. E as candidaturas que você já mencionou agora há pouco, do PSOL, do PSTU, são para marcar posição, eles sempre são candidatos aí para defender suas bandeiras, certo. não é para disputar. Né? Faltou um, quem é? Bira? Não, Bira, falei. Bira, Iglesias? Não, Iglesias. você não falou no Adriano. Gente, bem não, lembrado. Adriano. Ô, gente. Não, mas o Adriano... Uma das melhores prévias dos pré-candidatos foi ele. Olha, o Adriano eu acho ele competente também, eu acho o Adriano... Amadureceu muito. Amadureceu. Agora o Adriano só não é candidato à surpresa porque não tem jeito. A rejeição... É que nem o Madeira. E também que nem o Madeira, tá sozinho lá no PVzinho. Demais. Ele não tem força política. Ele, apesar de ser bom, fala bem, mas ele não tem aquele brilho para chegar na hora da eleição e as pessoas se encantarem. E a rejeição ao sobrenome Sarney é uma barreira que não dá para transpor. O Adriano, infelizmente, eu não coloco ele como candidato à surpresa, não. E, só para pensar, cadê a tia? Que porrada. Que porrada. Mas essa história é antiga. Acho que não tem mais tempo, acho que nem, né? Vamos dar tchau. Eu só quero falar uma última coisa aqui. Acho que essa última fala de vocês já foi fechando, né? Daqui a pouco, o Moto entra em campo contra o São José. Apesar da macumbinha que estão fazendo bem ali na minha frente, o meu querido cinegrafista Juninho Guará, grande boliviano. 2 aqui. Eu acho, espero, torço para que o Motoclube passe para a final. Porque pense num time guerreiro, pense num time limpo, o que colocou prestações de conta na internet, um time que foi tirado lá do chão, estava relegado a um quase nada, o Motoclube, e pela paixão de seu presidente, o Motoclube se reergueu. Ano passado foi um choque para mim. Eu estava na cozinha com a Amandinha ouvindo pelo rádio Moto e Imperatriz, 3-1 pro Moto e virou. Mas a torcida entendeu que o Moto foi guerreiro. E esse ano está sendo mais guerreiro ainda, porque apesar de todos os imbróglios da pandemia, de ter dispensado os jogadores, ainda sofre perseguição política, porque o presidente do Motoclube é guerreiro e ele não aceita decisõezinhas de covis. O presidente do Moto é o nosso querido amigo Natanael Júnior, que é o oficial dessa bancada, que está retirado, mas está lá na luta, na guerra pelo time do coração dele, que é o Motoclube. Desejo sorte ao São José, mas eu espero sinceramente que o Motoclube passe por essa e que façamos a final com o Sampaio Correia, porque aí é que nós vamos mostrar de onde vem a força do Papão, que é da sua torcida, que é o maior número de guerreiros, os que carregam o Motoclube nas costas e nos braços, se for preciso, são essas torcidas. Eu falo torcidas porque elas são várias e importantíssimas para o Motoclube. Sorte a todos! Amanhã estaremos aqui na nossa luta diária.